Tudo começou em 2 de junho de 1991. Milhares de pessoas se reuniram para ouvir as últimas notícias. Mal sabem eles, que estão prestes a testemunhar uma facada nas costas. Um discurso muito aguardado da Nintendo está prestes a acontecer. Exatamente 24 horas após o anúncio da Sony, onde eles haviam explicado sobre sua parceria com a Nintendo. Porque quando a Nintendo subir ao palco, eles vão revelar algo muito diferente do mencionado pela parceira Sony. Eles estariam criando exatamente o que a Sony havia descrito. O único problema era que seria sem eles. Ken Kutaragi, o homem responsável por esta parceria entre a Nintendo e a Sony, ficou chocado e arrasado. Ele arriscou tudo para criar este negócio. Por causa disso, ele não está pronto para desistir. E ele não vai. Mas para entender melhor, você precisa ouvir essa história desde o começo. Ken trabalhou para a Sony nos laboratórios de pesquisa digital como engenheiro. Por meio de seu trabalho, ele ganhou a reputação de um engenheiro diferenciado. E essa reputação abriu caminho para seu futuro brilhante. Ele tinha uma incrível visão de futuro e possuía uma filha pequena. Ken era fascinado pela crescente indústria de videogames. Tanto que comprou um Nintendo Famicom para a filha. Enquanto a observava jogando, ele se inspirou e se convenceu de que a Sony poderia criar algo muito melhor. Então, ele procurou os executivos da Sony e apresentou a ideia. Mas Ken não obteve a resposta que esperava. Em vez disso, ele foi ignorado e informado de que a Sony não estava no negócio de criar brinquedos para crianças. Eles acharam que esses produtos que eles estavam produzindo ficariam obsoletos em breve. O que eles consideravam como apenas um jogo eletrônico. Seria a diversão da próxima década, pensou ele. Porém, eles não tinham imaginação, então não sabiam disso. Eles pensavam que os videogames eram o que se vendia nas lojas de brinquedos. Eles também acharam que os videogames eram apenas uma moda passageira. Mas quem imaginou um mundo onde os videogames seriam o futuro e seriam apreciados por todas as idades? Felizmente para cada pessoa que já gostou de qualquer versão do PlayStation, quem não desistiu? A notícia na rua era que a Nintendo estava trabalhando em seu próximo console de videogame. Quando Ken ouviu a notícia, ele fez o que tinha que fazer. Ele ignorou a decisão de seus chefes e fez a Sony fazer uma parceria com a Nintendo. Sem ninguém saber, ele trabalhou em segredo. Mas, os superiores de Ken logo descobririam. E, quando fizessem, sua carreira e o projeto em questão estariam em risco. Felizmente, quando esse dia chegou, o então presidente da Sony, Norio Oga, optou pela decisão de autorizar Ken trabalhar com a Nintendo. Ele concordou que esta seria uma boa maneira de colocar o pé na porta da indústria de videogames. Com o apoio necessário de Norio, o negócio continuou. E passou a ser ainda melhor, a Nintendo contra seu rival, o Sega Genesis. Foi uma parceria forte que rendeu resultados favoráveis. Portanto, não é de se estranhar que logo depois Sony e Nintendo firmaram uma nova parceria. Desta vez, Norio esteve a bordo desde o início. A Sony estaria desenvolvendo um CD-ROM para o Super Nintendo Entertainment System. Até agora, os consoles da Nintendo só conseguiam acomodar jogos de baixa qualidade. Cartuchos e jogos gravados em CD da Sony, o futuro parecia brilhante. Mas claro, junto com o complemento do Super Nintendo, a Sony também lançaria um console separado. Um híbrido que incorporaria a capacidade de reprodução do CD e do cartucho. Era para ser conhecido como PlayStation. O tempo para a Sony criar consoles de jogos finalmente chegou. Tudo estava indo bem. 2 anos e 100 protótipos depois, as duas empresas estavam prontas para anunciar seu projeto conjunto para o mundo. No Consumer Electronic Show em Chicago, a Sony subiu ao palco. Eles anunciaram que, em parceria com a Nintendo, o PlayStation estava chegando e eles estariam criando super discos para serem usados com ele. A expectativa havia aumentado. Tudo parecia estar indo bem. Infelizmente, esse sentimento de excitação não duraria muito. Porque apenas 24 horas depois, a Nintendo subiu ao palco. A Sony teve a impressão de que o discurso da Nintendo enalteceria sua parceria. Mas a Nintendo tinha outros planos. A Nintendo percebeu que o contrato que assinaram ano atrás favorecia fortemente a Sony.
A Sony planejava manter todos os direitos dos jogos que desenvolveria. A Nintendo tinha perdido isso. E assim, no dia seguinte ao anúncio da parceria pela Sony, foi a vez da Nintendo. Em seu discurso, eles fizeram o impensável. Em vez de fazer parceria com a Sony, eles disseram ao mundo que trabalhariam com a rival da Sony, a Philips. A Sony não acreditou. Houve rumores, mas considerando que eles tinham um contrato e protótipos funcionais com a Nintendo, como poderia ser verdade? Mas a Nintendo havia tomado sua decisão e, para eles, era definitiva. Eles até admitiram que havia um acordo com a Sony, mas que seu futuro estava com a Philips. A Sony, ao ouvir isso, ficou chocada. O presidente da Sony Electronic Publishing, Olaf Olafsson, disse: o espírito do acordo era que a Sony e a Nintendo trabalhariam juntos no desenvolvimento da tecnologia de CD. O espírito do acordo foi violado. Ele até pensou que o acordo dissimulado pudesse ser uma manobra de negociação. Mas a Nintendo não planejava mudar de ideia. Nossos engenheiros chegaram à conclusão de que, do ponto de vista técnico, era melhor para a Nintendo trabalhar com a Philips. A Sony estava por conta própria. Mas, quem não estava pronto para desistir de seus sonhos? Não por um tiro quase fatal. Então, quando uma reunião foi realizada em junho de 1992 para decidir o destino do PlayStation, tudo foi equilibrado na balança mais uma vez. Mas quem sabia o que fazer? Ele lembrou Nório sobre a traição que sofreram por seus ex-companheiros. Eles foram desonrados na frente do mundo. Não demorou muito para Nório responder: nunca nos retiraremos deste negócio. Continue. Apenas faça. E com isso, o trabalho começou. O novo sistema seria conhecido como PlayStation. Removendo o espaço entre as palavras para separar do acordo original. A luz verde foi dada oficialmente em 1993. E, em novembro daquele ano, quem criou a Sony Computer Entertainment Inc.? Uma divisão onde o foco poderia ser exclusivamente em videogames e entretenimento digital. Com enorme sucesso, o console PlayStation fez sua estreia no Japão, vendendo cerca de 100.000 unidades no primeiro dia e 300.000 unidades até o final do ano. Chegou a vender 1 milhão de unidades em apenas 6 meses. Nas décadas seguintes, a Sony refinou e melhorou o console de jogos do PlayStation 1 ao PlayStation 5. Havia também pequenos dispositivos portáteis lançados pela Sony, conhecidos como PlayStation Portátil, PSP Go e PlayStation Vita. Ele continuou a tirar seus concorrentes da água, vendendo em números, o que nem a Sega nem a Nintendo poderiam igualar. O PlayStation 2 se tornou, e continua sendo, o videogame mais vendido da história. E tudo graças a um homem que se recusou a abandonar seu sonho. Ken Kutaragi se aposentou logo após o lançamento do PlayStation 3 aos 56 anos. Mas sua influência continua viva. Ele permanece conhecido, até hoje, como o homem responsável pelo nascimento do PlayStation. O pai do PlayStation. Se você curtiu, deixe seu like e se inscreva no canal.